pela cruz por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Este é o tempo que o Senhor nos deu. Nós somos o seu povo, ovelhas nas suas mãos. Que possamos nesse instante estarmos diante daquele que é o nosso Deus, o nosso Senhor. Que possamos ter esse tempo, um tempo de louvor, de adoração, um tempo de estudo da palavra e também um tempo de oração. Que assim seja conosco nesse momento, que assim o Senhor nos abençoe e nos visite nesse instante por meio do teu Espírito Santo. Vamos começar esse momento com uma palavra de oração? Curve sua cabeça e vamos conversar com o nosso Deus. Eterno e poderoso Deus, nós nos colocamos, ó Pai, nesse instante na tua presença. Tu que és santo, tu que és grande, tu que és digno, ó Pai, de todo louvor, de toda adoração. Rogamos, ó Pai, que nesse instante o Senhor nos visite com o teu Espírito Santo. Nos visite, ó Pai, por meio da tua palavra. Traga a nós, ó Pai, o alimento, o consolo, a edificação que precisamos. Fala ao coração dos teus filhos, ao coração da tua igreja, ó Pai. É o que oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Como é bom, meu irmão, minha irmã, contar com a sua companhia nesse instante. E juntos, nesta quarta-feira, vamos buscar mais o nosso Senhor. Vamos ter um tempo com Ele. Um tempo de oração, como agora tivemos, mas também um tempo de louvor e de adoração. Nós vamos, nesse instante, cantar um hino ao Senhor. Nós vamos cantar o hino de número 177. Louvemos ao Senhor, cantando um hino que fala que nós estamos firmados nas promessas do Senhor. Louvemos ao Senhor com este hino. O hino de número 177 do Inário Novo Cântico. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, vivo pelos séculos no seu amor. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas, vem de trás.
Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade já desfruto, enfim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligados em a sua cruz, cada dia mais viver em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Sim, estamos firmes nessas promessas. Promessas que encontramos na sua palavra. Promessas que nos ensinam cada dia mais a agradar ao Senhor, a seguir o seu caminho, a tê-lo como centro da nossa vida. Nesta noite, eu escolhi para nós meditarmos na palavra de Deus sobre esse tema: quem é Deus? Desde a última quarta-feira, eu iniciei alguns temas mais doutrinários, estudos bíblicos mais doutrinários. Começamos falando quem é ou o que é a Bíblia, e hoje falamos sobre aquele que é revelado a nós na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, mas quem é Deus? Quem é o Senhor? O Criador, o Redentor, aquele que na história tem estado sob a sua igreja e a sua igreja tem estado debaixo dessa unção. Como posso saber que existe um Deus? Essa é uma pergunta muito sincera, que pode existir no coração de alguns. Como Deus é? Quais são as suas características? O que é Trindade? É uma outra pergunta muito sincera e parte dessas perguntas eu gostaria que nós pudéssemos responder ao longo do nosso estudo bíblico nesta noite. Nosso texto base para começarmos o nosso estudo bíblico está em 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6. Se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, você pode acompanhá-la ou acompanhar a leitura que vai sendo projetada aqui. Então, para a gente iniciar, 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6, diz assim: porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. A ênfase do versículo 6, todavia para nós há um só Deus. Ao falarmos sobre quem é Deus, ao buscarmos compreender a majestade, a grandeza, o poder, ao buscarmos compreender a figura de Deus, nós nos paramos primeiramente nesta pergunta: Deus existe? Existem provas
da existência de Deus? É interessante que para falarmos sobre a existência de Deus, as provas da existência de Deus, assim como o apóstolo Paulo, no texto que a gente acabou de ler, e a gente vai voltar daqui a pouquinho para ele, 1 Coríntios 8, a gente tem que reconhecer que existem dois tipos de provas da existência de Deus. Ao longo da história, um teólogo, certa vez, em uma de suas obras, Tomás de Aquino, escreveu sobre as provas irrefutáveis da existência de Deus. E Tomás de Aquino, a partir da filosofia e da reflexão, busca compreender no universo, na ideia da criação, da organização da criação, na ideia da perfeição daquilo que foi criado, na ideia da regularidade dos tempos, e ainda citando outros argumentos próprios da filosofia, como a causa primeira, a busca de uma origem. Vários são os argumentos que Tomás de Aquino vai utilizar para falar sobre as provas irrefutáveis da existência de Deus. O nosso propósito nesta noite não é falar sobre as provas da existência de Deus para um público ateísta, que não crê em Deus. Nós queremos falar das provas da existência de Deus a partir da experiência da fé. Então, nós partimos do princípio que as provas da existência de Deus, que nós vamos meditar aqui, são para cristãos, para aqueles que nele creem. Nós vamos falar das provas da existência para aqueles que nele acreditam, quer dizer, provas que confirmam aquilo que cremos. E não provas oriundas da filosofia, da história, ou da epistemologia, ou de outras ciências que visam apenas mostrar ao inculto, mostrar ao ateu que há um ser maior do que ele. Há a transcendência. Não. Nosso propósito é falarmos a cristãos como nós, como cristãos, podemos ter a nossa fé avivada pelas provas da existência de Deus. Primeiramente, ao falarmos das provas da existência de Deus, nós voltamos para o nosso texto de 1 Coríntios, capítulo 8. Porque esse texto fala como condição básica, para nós há um só Deus. O apóstolo Paulo parte desse princípio de que somente há um Deus, mas de onde será que o apóstolo Paulo usa? De onde que ele tira este argumento? Na verdade, o apóstolo Paulo ele era um bom conhecedor da Torá, do Antigo Testamento, do bloco, que nós chamamos de Pentateuco. Ele, como um estudioso do judaísmo, conhecia muito bem. E ele conhecia algo que era chamado de Shema, ou simplesmente ouça. E a Shema dos judeus no Antigo Testamento, aquilo que eles deveriam constantemente falar, era isto: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso era uma espécie de um cumprimento, muito parecido com o nosso graça e paz, ou Deus te guarde, Deus te guie. Então eles falavam, ouça, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E isso deveria estar tão inculcado nos ouvidos, na mente e no coração, que de tal forma isso fosse tão claro para o povo de Deus. A prova irrefutável da existência de Deus não está na filosofia, não está na arqueologia, não está na história, não está em nenhuma ciência humana. A prova irrefutável da existência de Deus está na sua palavra, que é testificada pela fé que o próprio Deus nos concedeu. As provas da existência de Deus estão na sua palavra e são testificadas pela fé. Há outras provas externas. Porém, para nós cristãos, a prova singular está no testemunho da fé, pois sem fé é impossível agradar e conhecer a Deus. Primeiramente, então, diante da pergunta, Deus existe? Respondemos que crer na existência de Deus é um ato de fé. Crer na existência de Deus é um ato de fé. Ao ateu, você pode apresentar todas e as mais inegáveis provas de que Deus existe.
Ele continuará pela fé no ateísmo, dizendo: Deus não existe. Não há Deus. Agora, para o cristão, por mais que evidências momentaneamente possam questionar a sua fé, ele vive pela fé, ele anda de fé em fé e ele sabe que existe um Deus pela fé. A fé testifica que há um Deus. Essa é a primeira questão, então, que nós colocamos. Deus existe? Sim. A fé é testemunha da existência de Deus. Mas se Deus existe, então, como Ele é? Ou, em outras palavras, quais são as suas características? Quais são os seus atributos? Se nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus e que pela fé nós testificamos na palavra que Deus existe, então as características de Deus são reconhecidas, ou melhor, são deduzidas apenas na palavra. Então é por meio da palavra que eu vou encontrar as ações e a forma como Deus se revela, as ações e a sua palavra que mostram aquilo que Ele é, os seus atributos. Para o estudo nosso, nós dividimos os atributos de Deus, ou as características de Deus, em atributos comunicáveis e incomunicáveis. O que são esses atributos? Comunicáveis são aqueles que nós podemos também ter. Atributos que Deus tem na perfeição e nós temos em um grau muito menor. E atributos incomunicáveis são aqueles que apenas Deus possui, que eu não tenho, que eu, ser humano, jamais terei, até mesmo por conta das características da humanidade. E são exatamente sobre esses atributos que nós vamos começar a falar. Vamos começar falando dos atributos incomunicáveis, aqueles que apenas Deus possui, aqueles que nós, seres humanos, pela nossa característica, jamais chegaremos a possuir. O primeiro atributo incomunicável é a eternidade e a imortalidade. Nós não somos imortais. A natureza humana chega ao fim. Nós somos eternos no sentido espiritual, que a alma não morre, ela não tem fim, mas nós fomos criados. Então essas são duas características que nós não temos, mas Deus tem. Veja o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 1,17. Assim, ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelo século dos séculos. O salmista também vai dizer que de eternidade a eternidade ele é Deus. A imortalidade, o senhorio sobre o tempo é uma característica de Deus. Deus, Ele é o Senhor sobre o tempo. Nós não. Nós somos reféns do tempo. O salmista vai dizer que a nossa vida chega a 70, 80 e, no melhor dos casos, com canseira e enfado. Nós não somos Senhor do tempo. Nós não conseguimos acrescentar um côvado, não conseguimos acrescentar um dia à nossa existência. Todos os nossos dias estão escritos e determinados antes que o primeiro deles houvesse ainda. Deus é Senhor sobre o tempo. O primeiro atributo incomunicável de Deus é a imortalidade, a eternidade. O segundo atributo, ou segunda característica que a Bíblia nos fala sobre Deus, incomunicável, é a imutabilidade. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação. Nós mudamos muito. Nós, seres humanos, somos extremamente imutáveis. Deus não. Deus é imutável. Nós, muitas vezes, no nosso dia a dia, tomamos uma decisão e depois tomamos outra. Deus não. Deus, Ele é imutável. Um segundo atributo de Deus. E é maravilhoso lembrarmos que Deus é imutável, porque as suas promessas, aquilo que Ele prometeu e vai cumprir, Ele não vai mudar. Ele não
vai mudar. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não vai mudar. Ele disse que não sobreviveria tentação que não fosse humana e assim não deixará de ser. Ele disse que retornaria, Cristo disse que retornaria para buscar a sua igreja e assim há de ser. Meu irmão, minha irmã, a imutabilidade de Deus é a garantia das suas promessas. Agora, ainda destacando atributos de Deus, gostaria de destacar uma tríade de atributos que refere-se ao seu poder, ao seu conhecimento e à sua capacidade de estar em mais de um local ao mesmo tempo. Primeiramente, o poder, a onipotência de Deus. Pelo fato de Deus ser o Todo-Poderoso, diz o Salmo 115:3, que Ele está no céu e tudo faz como lhe agrada. Eu não posso fazer tudo o que me agrada. Você não pode fazer tudo o que te agrada. Nenhum ser humano é capaz de fazer tudo o que lhe agrada, mas Deus sim, porque Ele é o Todo-Poderoso, o El Shaddai, aquele que detém todas as forças, aquele que tudo criou, tudo trouxe à existência e tudo mantém para a sua glória. Este é o nosso Deus, o Deus onipotente, o Deus onisciente. Olha só o que vai dizer Romanos 11, 33 a 35. Ó profundidade, tanto da riqueza como do conhecimento de Deus. Olha só a onisciência de Deus, como Ele conhece todas as coisas. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para lhe venha a ser restituído? Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas. É interessante que o Senhor Jesus, ao longo do seu ministério, por várias vezes sabia o que passava no coração daquelas pessoas que ali com Ele estavam, porque Jesus é Deus, o Deus onisciente, o Deus que sabe, Ele sabe a palavra, diz o salmista, quando ela nem chegou à língua ainda. Ele já nos conhecia, mesmo antes de nós estarmos no ventre materno. Ele nos amou na eternidade. O Deus onisciente, que sabe todas as coisas e tem preparado aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano. Eis que tem preparado para aqueles que o amam. Mas ao falarmos do Deus onipotente, do Deus onisciente, também falamos do Deus onipresente. Salmo 139, versículos 7 a 10 diz assim: para onde me ausentarei do seu espírito? Para onde fugirei da sua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Quem é como Deus? Quem pode fazer aquilo que Deus faz, do seu poder, na sua sabedoria ou na sua presença? Ele está no céu, Ele está no profundo abismo, Ele está no confim dos mares, Ele está em todos os lugares, porque Ele é Espírito, está em todos os lugares e ao mesmo tempo Ele está em nosso coração a nos guiar, a nos instruir, a falar, a nos dirigir os passos. Este é o Deus que está presente e agora Ele está presente na tua casa. Quando 2 ou 3 se reúnem no nome do Senhor, ali Deus está, então está aí presente. Se você está com um irmão, uma irmã, acompanhando a palavra de Deus nesse momento, Deus está com vocês. É maravilhoso sabermos que o agir de Deus não está limitado ao templo, como criam o povo no Antigo Testamento, mas o agir de Deus está com a sua igreja. E eu e você juntos somos a igreja de Deus e onde estamos reunidos. Deus, o Senhor, ali está. É claro que existem outros tantos atributos incomunicáveis de Deus, além da sua imortalidade, a eternidade, falamos ainda também da sua imutabilidade, a onipotência, a onipresença, a onisciência. Existem outros. Esses são aqueles que mais
estão relacionados na sua palavra. Eu gostaria de falar também de alguns atributos comunicáveis, isto é, aqueles que nós também possuímos. É claro que Deus possui na perfeição, nós possuímos de maneira imperfeita, limitada. E o primeiro atributo comunicável que eu quero falar é sobre a misericórdia de Deus. A sua misericórdia e a sua fidelidade. Misericórdia é Deus não dar aquilo que merecemos, a sua ira diante do pecado. E fidelidade é Deus manter-se fiel apesar da nossa infidelidade. Deus continuar nos amando apesar do nosso pecado. Eu e você também podemos ser misericordiosos. Nós somos chamados a sermos misericordiosos. Somos chamados a sermos fiéis. Mas nós somos em grau limitado. Nós somos fiéis de forma imperfeita. Nós somos misericordiosos de forma imperfeita, mas Deus é perfeito nessas características. E se você quer aprender a ser misericordioso, se você quer aprender a ser fiel, olhe para Deus. Porque olhando para Ele, você vai aprender a ser aquilo que Ele deseja. Salmo 92, versículo 1 e 2 vai dizer assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a sua fidelidade. Assim como Deus é fiel, é misericordioso, nós somos chamados também a anunciar dessa misericórdia sendo misericordiosos. Anunciar dessa fidelidade sendo fiéis. É maravilhoso que Deus foi misericordioso conosco, seja com aquele que lhe tem ofendido, como nos ensina a oração do Pai Nosso, com os nossos devedores. Maravilhoso como Deus é fiel, seja também primeiramente fiel a Ele, mas fiel também nos seus relacionamentos, no seu relacionamento conjugal, nas suas amizades, no seu trabalho, seja fiel. O segundo atributo comunicável que eu quero destacar é o amor. É interessante que 1 João 4,8 diz isso: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Se nós temos que amar para conhecer a Deus, então esse é um atributo comunicável, um atributo que eu posso desenvolver. É claro que eu não amarei como Deus ama. É claro que eu não serei capaz de amar como Ele é amor. Não serei capaz de amar como fui amado, com a mesma intensidade. Mas eu devo amar de forma semelhante, buscar como alvo, como objetivo, como meta, o amor com que Deus primeiramente nos amou. Essas são algumas características de Deus. Então, a existência de Deus. Então, a existência de Deus, ela é provada por meio da fé. A fé na palavra. E as suas características, os seus atributos que podemos conhecer, a eternidade, a imortalidade, a imutabilidade, a onipresença, a onipotência, a onisciência, a misericórdia, a fidelidade e o amor. Este, de uma forma muito sintetizada, é o nosso Deus. O Deus que é amor, que é fiel, que é misericordioso, que tem todo o poder, que sabe todas as coisas, que está em todos os lugares, que não muda, que não cessa, que é eterno. De uma forma muito resumida, esse é Deus. E como Deus se nos revela? Algo muito maravilhoso de falarmos da palavra de Deus é que a palavra de Deus nos fala sobre um Deus que é trino, aquilo que nós chamamos de trindade. Um único Deus que subsiste em três pessoas. Não são três deuses, é um Deus. O texto de Deuteronômio 6, que lemos há pouco, diz isso, né? Ouve Israel, o nosso Deus é o único Senhor. O texto de 1 Coríntios também fala que existe um único Deus. Mas como um Deus que existe em três pessoas? A figura mais simples para a gente pensar no conceito da trindade é o conceito da água. A água, quando nós a encontramos na natureza, ela está no estado líquido, ela é água.
Se nós colocamos uma pequena porção no congelador e ela adquire a forma de gelo, ela é água. E se colocamos numa pequena vasilha e colocamos no fogo e ela se torna vapor, ela continua sendo água. Deus é o Deus Pai. Deus é o Deus Filho. Deus é o Deus Espírito. Mas diferentemente da água, que existe em apenas um estado, ela não consegue existir em dois estados ao mesmo tempo, ela está numa mudança de um estado para outro. Deus existe ao mesmo tempo como Pai, como Filho e como Espírito. O Deus Pai coexiste com o Deus Filho e coexiste com o Deus Espírito. Mas nós não devemos pensar a Trindade como Deus Pai que tem mais poder, o Filho menos e o Espírito lá embaixo. Não. O Deus Pai é igual em poder ao Deus Filho, igual em poder ao Deus Espírito. A glória do Deus Pai é igual ao do Filho, igual ao do Espírito. O poder, a grandeza, o amor é igual, porque Ele é um único Deus que subsiste em três pessoas. E é maravilhoso, eu gostaria de tratar muito rapidamente desse conceito, com três textos bíblicos que nos mostram a existência desse Deus Trino. Primeiramente, no ato do batismo de Jesus. Olha só, batizado, a Trindade é revelada nesse ato. Batizado, Jesus, o Filho, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Não era uma pomba, era o Espírito que tomou a forma de uma pomba, mas era o Espírito, não era uma pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado. Quem é que diz isso? Quem que pode chamar Jesus de filho? O Pai, em quem me comprazo. O Pai que diz, o Espírito que desce em forma de pomba e o Filho que sai das águas no momento do batismo. O batismo revela-nos a Trindade. A Trindade confirmando que Jesus é o Messias. Jesus é o esperado. Jesus é aquele que era aguardado desde o Éden, anunciado pelos profetas, confirmado em todo o Antigo Testamento, confirmado por fim por João Batista e agora é revelado como o Filho, a figura de Jesus. A Trindade é revelada no início do ministério de Jesus em seu batismo. Mas a Trindade também é revelada no ministério da igreja. O Senhor Jesus, naquele texto que é conhecido como a oração sacerdotal, em que ele traz as últimas recomendações aos seus discípulos. Ele diz assim, João 15, 26, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede. Esse, olha só, dará testemunho de mim. Quando vier o Consolador, o Espírito, que vem da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Veja, portanto, que aqui temos o Espírito, o Consolador, o Pai que envia o Espírito e o próprio Jesus, aquele que anuncia esse envio. Veja então que no ministério da igreja nós temos o Espírito que conosco está, o Pai que é o Senhor da igreja e o Filho que anuncia a vontade do Pai à igreja. O ministério da igreja é o ministério que está debaixo do Deus Trino. Mas por fim, também gostaria de destacar a Trindade no ministério apostólico, na tradição apostólica. Assim como Paulo ensinou, os apóstolos também o faziam, e até hoje a bênção apostólica repetida pelos ministros, impetrada pelos ministros ao término do serviço religioso, cita a Trindade. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito sejam com vocês. Não podemos também deixar de lembrar que no ministério da igreja há o batismo. E o batismo é em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Perceba que desde o início do ministério de Jesus, passando pelo ministério da igreja, mostrando na tradição apostólica, existe a anunciação de um Deus único que subsiste como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Ao final do nosso estudo, voltamos à nossa pergunta inicial: quem é Deus? A Bíblia revela Deus. A Bíblia nos revela um Deus que pode ser testificado pela fé. A Bíblia revela um Deus cujas obras são algumas incomunicáveis, pertencem apenas a Ele, e outras comunicáveis, a nós também. A Ele, a onipotência, a onisciência, a onipresença. A nós, o amor, a fidelidade e a misericórdia. E a Bíblia revela um Deus que subsiste em 3 pessoas. Mas algo maravilhoso que a Bíblia nos mostra é que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos maravilhamos neste saber. Eu gostaria de encerrar esse nosso momento de estudo com Romanos 11, 36. E esse texto é muito semelhante ao texto que está presente no final dos 5 grandes discursos do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus. Ao final dos 5 grandes discursos, existe a expressão de que aqueles que ouviam se maravilhavam ao ouvir aquilo. Quanto mais conhecemos a Deus, mais nos maravilhamos. E Romanos 11, 36 diz isso: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Este é o nosso Deus. O Deus que é revelado nas Escrituras, que cremos pela fé, que conhecemos pela palavra e que se faz presente na história da igreja, seja pelo batismo, pelo sacramento do batismo, seja no momento do sacramento da ceia, seja na bênção apostólica, seja no seu agir, onde o Pai, o Senhor da igreja, o Filho, o Salvador e o Espírito regenerador. Este é o nosso Deus. Portanto, assim como nos ensina o profeta no Antigo Testamento, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, pois assim como a alva, o seu retorno é certo. Meu irmão, minha irmã, que Deus assim nos abençoe. Nós vamos orar mais uma vez nesse momento e gostaria de convidar você a curvar os teus olhos. Gostaria de te convidar nesse momento a pensar em tudo aquilo que nós falamos nesse momento de estudo bíblico. Falamos sobre a existência de Deus. Falamos sobre um Deus que é eterno, imortal. Um Deus que age em nosso meio. Um Deus que é misericordioso, fiel. Um Deus que é vida. Um Deus que é amor. E o desejo do meu coração, ao final desse momento de estudo bíblico, é que você possa buscar conhecer e conhecê-lo a cada dia mais. Feche seus olhos, vamos orar. Eterno e poderoso Deus, ao final deste momento de estudo bíblico, ó Pai, nós queremos te agradecer. Te agradecer, ó Pai, pelas bênçãos recebidas do Senhor. Te agradecer, ó Pai, porque a Tua palavra nos leva a te conhecer e conhecer-te mais, ó Pai. Te agradecer, ó Pai, porque a Tua palavra nos revela o Deus de amor, um Deus de graça, de bondade, o Deus que é misericórdia, o Deus, ó Pai, que desde a eternidade existe, que tem os seus propósitos que não mudam. O Deus que nos é revelado nas Escrituras e que podemos crer pela fé, a fé que o Senhor mesmo nos dá, ó Pai. Faz, ó Pai, que possamos a cada dia nos maravilharmos mais em Te conhecer. Que o conhecimento não seja apenas intelectual, mas ele seja espiritual, que ele venha da mente ao coração, nos transformando, nos mudando, nos aperfeiçoando, nos corrigindo, Senhor. Que dia a dia possamos Te conhecer e, conhecendo, Te seguir mais e melhor. Te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra e clamamos, ó Pai, para que o Senhor mesmo, ó Pai,
possa, através do Teu Espírito Santo, falar às nossas mentes e ao nosso coração por meio dessa palavra. Te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que a Tua palavra não volta vazia e certamente gerará em nosso coração os frutos do Teu agir. Agradecemos-te, ó Pai, por cada irmão, cada irmã, cada família, ó Pai, que está acompanhando esta mensagem e que cada lar possa ser abençoado e inundado pela Tua graça e pelo Teu amor. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos-te. Amém. 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 Gostaria de encerrar com um texto bíblico que diz assim: esse Deus que nós conhecemos, que oremos a Ele, clamando, dizendo: purifica-nos, Senhor, com sopo, e ficaremos limpos. Lava-me, e mais branco do que a neve eu serei. Conhecer a Deus implica em termos uma relação cada vez mais profunda, mais verdadeira, de maior santidade consigo. Que o conhecimento de Deus não seja apenas algo intelectual, mas seja algo real, verdadeiro e intenso na nossa vida, que nos transforme para a glória dele. Desejo, meu irmão, minha irmã, uma ótima noite de quarta-feira, que Deus continue a te abençoar, te guardar a cada dia. Que Deus te abençoe e fique na bênção do Senhor.